E porque essa é a prática que nós queremos ter sempre, de andar na palavra, de viver a palavra, Deus vai realizar o que Ele tem para realizar em nosso meio. E ainda há pouco, enquanto nós louvávamos e nós cantávamos e orávamos, eu estava pedindo ao Senhor que Ele nos desse um povo nessa cidade, um povo que Ele já pagou um preço por ele. Um povo que compreenda qual é o propósito, qual é a vontade de Deus. Um povo que queira andar segundo a sua vontade, porque nenhum homem consegue lidar com as coisas. Nenhum homem consegue. Mas eu quero ter a alegria de ver cada face que vem de crianças como esses meus 2 discípulos aqui e saber que vale a pena por eles. Vale a pena por Marco, por Ive, por o Jonathan, que fazia tempo que não vinha. Tem outros Jonatas que eu gostaria que tivesse aqui, que eu tenho orado por eles. Mas o que me impacta em tudo vai ser sempre a palavra de Deus. Ela vai sempre nos impactar. Ela sempre vai mexer conosco. No livro de João, capítulo... Eu disse o capítulo ou não? Não disse não, foi? É mal de pastor isso. Os pregadores sabem tudo, os pastores não sabem nada. João capítulo 14, versículo 6. E alguns aqui provavelmente sabem até de cor esse versículo. Irmã Benedita, já valeu a pena a gente vir para cá só por causa da sua pessoa, da sua família, das pessoas que Deus tem impactado. A gente evangeliza às vezes sem nem saber, irmãos, porque há pessoas que estão olhando para a nossa vida, elas estão vendo, às vezes não dizem nada, mas elas estão vendo. Olha, se segura, irmão. É que tem o Cauê, olha o pé, Cauê. O Cauê está marcando no pezinho aqui, olha. O forró. Amém, queridos? Deixa eu ler por causa dos irmãos que estão acompanhando aí pela live. Aqui é desse jeito, tem até live também. Mas temos irmãos abençoados que estão sempre conosco aí. Jundiá, Flecheira, Jurema. Acho que às vezes até 2 Riachos tem gente aí olhando. Diz assim, olha. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse texto é algo tão maravilhoso, tão forte. E muitas vezes, por ser isso tão maravilhoso e forte, nós deixamos que passe algumas coisas dele. E eu gostaria de poder, na graça do Senhor, sob a direção do Espírito Santo, poder compartilhar algo que o Senhor tem mexido comigo, tem batido comigo em cima dessa palavra. Quando você olha para esse texto, Zé, quando você busca uma certa exegese no português, você fica meio chocado, porque não há uma concordância na última parte. Você imagina aqui, Jonathan, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo que Ele, o Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. E se você fosse ler na exegese do português, você iria dizer, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas aí ele diz, ninguém vem ao Pai. E então já aqui tem uma grande lição para aqueles que não entendem o Deus trino. Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E ao mesmo tempo que Jesus é o caminho, Ele também é Deus. Ao mesmo tempo que Ele é a verdade, Ele também é Deus.
Ao mesmo tempo que Ele é vida, Ele também é Deus, e por isso Ele está com Deus, e por isso Ele diz que ninguém vem ao Pai, mesmo que Ele esteja aqui. Ele está dizendo que ninguém vem lá onde o Pai está, sem ir por Ele. Agora imagine uma coisa. A primeira questão aqui, nós temos 3 verdades aqui muito importantes. São verdades imperativas, não tem jeito de você desviar, elas não vão ser mudadas, elas chegam a ser princípios e não verdades, porque elas não vão mudar. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Acabou, não vai mudar isso nunca. Não adianta eu melhorar o salão, não adianta eu melhorar a minha oratória, não adianta eu colocar ar-condicionado e fazer tudo o que eu quiser. Isso não vai mudar essa verdade. As pessoas precisam entender que elas não podem ir a Deus se não for através do caminho, Jesus. Se não for através da verdade, Jesus. E se não for através da vida, que é Jesus. Diante dele não há morte, querido. Então ninguém que está em estado de morte pode ir até Deus. Isso é bem claro aqui, que tudo é Ele. Agora, a primeira coisa que Ele diz, sendo o caminho, eu quero que alguém abra aí a sua Bíblia, ou todos podem abrir, em Provérbios capítulo 14, porque esse primeiro princípio é uma coisa bem lógica, bem óbvia. É uma questão bem, vamos dizer assim, simples de decidir. Nós entendemos que caminhos são necessários. Agora mesmo, os irmãos que vieram de Belém do Pará tiveram que pegar um caminho para vir aqui. Eles vieram por um caminho. Os irmãos que saíram de casa hoje para vir a esse culto, vocês tiveram que tomar um caminho. Normalmente, quando você vai tomar um caminho, você considera a distância, você considera os desafios do percurso, o horário, a distância, o tempo desse percurso. Muitas vezes o menor percurso pode levar o maior tempo de viagem. Então você vai fazer várias análises para você tomar o caminho. Salomão, falando para os homens, disse em Provérbios capítulo 14, versículo 12, que há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Agora, Zé, Jesus está dizendo que Ele é Deus. Fora desse caminho, os outros caminhos levam para qualquer lugar. E eu preciso fazer uma escolha. Para onde eu estou indo? Se a igreja de Jesus hoje entende que ela está indo para Deus, ela precisa então tomar consciência de que a única forma de ir para Deus, e eu estou falando para a igreja mesmo, queridos, eu não estou falando para as pessoas lá fora, eu estou falando para a igreja de Jesus. Nós, igreja, precisamos entender que se nós estamos indo para Deus, só existe um caminho. O caminho é Jesus. Os outros caminhos, os caminhos do meu jeito, da minha forma, não levam para Deus. O caminho que leva para Deus é Jesus. Ainda que muitos digam que todos os caminhos levam a Deus, você já ouviu isso? Todos os caminhos levam para Deus, né? Algumas pessoas pensam e outras até dizem isso, mas a Bíblia está me dizendo que apenas um caminho leva para Deus. Chama-se Jesus Cristo. Amém? O segundo ponto, que é o que eu quero passar mais tempo com os irmãos aqui analisando, é quando ele diz que Ele é a
verdade. E aqui o negócio pega. Porque a hora que eu escolher um caminho, eu tenho que me adequar às regras do caminho. Então, se há um sinal dizendo que a velocidade é 40 por hora, eu preciso ir a 40 por hora. Se ele diz que é perímetro urbano e eu devo reduzir a velocidade, eu vou ter que reduzir, porque são regras do caminho. E aí eu gosto quando Paulo diz, irmãos, não se enganem. Eu acho tão legal essas maneiras dele dizer. Porque, na verdade, o que acontece é nós tentando realmente, muitas vezes, nos enganar. Mas a regra simples, básica e fundamental do caminho que é Jesus é verdade. Ou seja, o que ele está dizendo, o que ele está dizendo literalmente é que ninguém vai a Deus se não for através da verdade. Não adianta você mentir, não adianta você dizer... A igreja parou de perceber isso, de entender isso, e começou a levar as pessoas para se tornarem simpatizantes de Jesus, e não convertidos. Por quê? Porque elas acharam uma maneira de levar Jesus de uma forma aceitável. Jesus não precisa disso, queridos. Ele vai ser do jeito que ele é, eu não posso mudar ele. E só há uma forma de as pessoas terem um encontro verdadeiro com Deus, através da verdade. Uma hora, quer eu queira ou não, eu vou ter que encarar a verdade. Todos os homens na face da terra, um dia, vão encarar a verdade. Qual é a grande sacada de Satanás? Fazer com que você encare a verdade diante do trono de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, diante do trono de Deus, não há redenção, queridos. Se você precisa encarar uma verdade na sua vida, encare ela hoje, agora. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. As pessoas estão ensinando e, infelizmente, até mesmo, talvez inconscientemente, na grande parte, até mesmo dentro da igreja, levando as pessoas a viverem uma vida fora da verdade. É melhor você viver uma fantasia, mas desde que você frequente os cultos. É melhor você viver uma fábula, desde que você frequente as reuniões. É melhor. Não importa se você não está indo de fato e de verdade para a eternidade, desde que você frequente uma reunião, faça as campanhas, coloque as suas ofertas, os seus dízimos. Márcio, aqui é assim mesmo. Eu não vou pedir dinheiro a ninguém. Se as pessoas tiverem compromisso com Deus, elas vão depositar, e eu quero ter essa fé. Talvez um dia Deus vai levantar alguém que vai fazer campanha, mexer com a alma das pessoas para tirar a oferta de alguém. Mas enquanto for eu não tenho coragem, cara. Eu não tenho. E eu quero saber que Deus, que me mandou para esse lugar, vai me sustentar. E se Ele não quiser sustentar, cara? Ainda assim Ele vai ser Deus na minha vida. Porque é melhor eu estar com Ele na eternidade do que trocar a minha eternidade por um prato de lentilha. Uma coisa qualquer que possam me oferecer aqui. Eu estava lembrando com os irmãos hoje as pessoas que perdiam em suas famílias nos coliseus romanos por causa do amor ao Evangelho. Elas viam os seus filhos serem estraçalhados por feras. É melhor eu ver o meu filho chorando com fome do meu lado, mas temendo a Deus, do que dando a ele todo o luxo que esse mundo pode dar e ele perder a sua eternidade. Aleluia. Eu não posso mentir para ele. O maior erro que os pais cometem hoje
É não orar a Deus diante dos problemas perto dos filhos, com medo que os filhos não compreendam o Deus que nós servimos. Não faça isso, querido. Pode chorar diante de Deus, lá aquela hora de família. Não esconda que você está passando por lutas, porque a igreja de hoje é uma igreja frouxa. Não pode passar por um aperto largando Jesus por qualquer coisa. Só tem um jeito de nós irmos para Deus, é através da verdade. Não tem jeito de ser diferente. Não tem como, ainda que todos os atos feitos à nossa volta vão dizer o contrário, a verdade vai ser sempre o melhor. Porque a verdade contempla a verdadeira promessa de Deus. Não é uma casa aqui, Danilo. A promessa de Deus é uma casa na Nova Jerusalém. Não é uma casa no melhor condomínio que Maceió possa nos dar. Greenville. Tem nada a ver. A casa que Deus tem para nós é numa cidade com ruas de ouro. Só que nós estamos sendo seduzidos a preferir essa vida do que a eternidade. E somos facilmente levados por ventos de doutrina. Os sofrimentos e as aflições que a verdade nos fará passar são muitos, mas jamais poderão se comparar às bênçãos e gozo que a mesma proporcionará aos obedientes. Aí você pensa assim, como assim, meu? Vou sofrer? Quanto é o tempo da vida de um homem na face da terra? Os países têm suas médias, né? Deus prometeu 120 anos sobre essa terra, mas cada país tem a sua média. Os brasileiros eu não sei quanto tempo vivem. 70 anos, média 80, 70, 80. Os africanos é 50, 40. Aí, Jonathan, você é levado num curral para achar que esse tempo dessa vida aqui é melhor do que o teu tempo na eternidade com Deus. Olha que doidice é essa. Olha que maluquice é essa. Não porque eu vou trabalhar, porque eu vou ter o carro do ano, porque essa é a melhor coisa do mundo. Não é. Você compra o carro esse ano, daqui a pouco em julho tem um carro de 2021 já. Você compra a miséria do celular, não sei o que, X, daqui a pouco eles põem um S depois do X, daqui eles põem um ponto e vírgula e você vira numa doidice que não acaba nunca. Lá no livro de Atos, se você puder ir comigo lá, no capítulo 16, você vai entender o que eu estou dizendo. Olha isso que eu estou dizendo, os sofrimentos e aflições que a verdade nos fará passar são muitos. Robson, andar na verdade é dureza. Talvez você vai se submeter a perder uma venda para um negociante mentiroso do seu lado. Então isso é sofrimento, porque você vai se privar, porque você não pode mentir. Sua esposa vai perguntar uma coisa e você vai dizer a verdade. Talvez não era a verdade que ela queria ouvir. Vai ter encheção, dor de cabeça, mas a verdade ainda é melhor. Porque quem anda na verdade não vai sofrer a acusação do maligno. E terá o favor de Deus. Aí, eu estou dizendo que esses sofrimentos jamais poderão se comparar às bênçãos e gozos que a mesma proporcionará aos que obedecem. Olha para mim aí, nesse Atos capítulo 16,
Atos 16, 25. Olha que texto maravilhoso aí. Atos 16, 25. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, ó: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Como assim? A igreja de hoje vai bugar, queridos, diante disso. Sabe o que é bugar? O cérebro vai parar, ela não vai entender. Como é, rapaz? À meia-noite, elas estão orando e cantando louvores a Deus. Glória a Deus. O Cauê. Porque ele mora em apartamento e em vez de ir para o monte orar, ele quer orar na casa dele. Só que daquele jeito pentecostal, né? Coisa maravilhosa, Danilo. Não é bom orar e louvar a Deus? Não é bom isso? Mas leia o versículo anterior, 24. Talvez você já foi mais curioso que eu e você já leu. Confirma o final do versículo 25, dizendo assim: este, recebendo tal ordem, levou-os ao cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Opa! Paulo e Silas estão orando e cantando, presos. Mas não estão apenas presos numa jaula, numa cadeia. Eles estão presos pelos pés em um tronco. Era uma punição ainda mais grave. Mas, tudo bem, eles só estão presos e só estão acorrentados a um tronco. Aí você lê o versículo anterior, o 23, e vai ficando melhor, Jonathan. Eu reclamo que o Jonathan não vem há quase um ano no culto, e quando ele vem a pregação é essa: estou te chamando para sofrer por Jesus. Ele veio aqui pensando que eu ia dizer que ele vai tornar um empresário, e vai, em nome de Jesus. Mas andando em obediência, andando na verdade. Na mentira ninguém prospera, foi o texto lido hoje. Aquele que mente jamais prosperará, o que esconde as suas transgressões jamais prosperará. Não tente de lubriar Deus, você engana todo mundo, mas a Deus ninguém engana. Que alegria te ver, irmão Marco. Aí ele vai no 23, e depois de lhes darem muitos abraços e beijos, hein? Não é assim que está escrito? Os dois fugiram do pastor Celso lá em Belém e vieram cair na mão de um pior ainda. É a mesma escola, queridos, nós não temos como mudar. Eles, depois de terem sido açoitados, e o termo muitos açoites é destacado aí. Não foram poucos, eles foram açoitados. Sabe por quê, queridos? Porque eles estavam proclamando a verdade. Eles estavam dizendo a verdade. Eles estavam operando milagres, curas, baseadas na verdade. A verdade, Márcio, vai nos fazer sofrer. Talvez se você fosse um enrolão, se você já tivesse feito esquemas, você já estava até aposentado. Só que a verdade é melhor. Porque a verdade vai te levar para a eternidade. A mentira só vai te dar alguma coisa aqui nessa vida que é tudo temporal, querido. Acabou, passou. Já era. Depois desses irmãos terem levado uma surra, cara, terem sido jogados num cárcere, amarrado pelos pés, eles estavam fazendo o quê? Orando e louvando. Querido, louvor é expressão de gratidão, de alegria.
Aqui a Bíblia está dizendo para nós, Jonathan, que ele estava alegres. A gente não consegue, muitas vezes, pagar um boleto, a gente fica triste. A gente, às vezes, não consegue colocar uma grama a mais na mistura do almoço, a gente fica triste, abatido, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus é isso, Deus é aquilo. E esses homens aqui estavam diante de um sofrimento terrível que nenhum de nós aqui talvez é capaz de imaginar, e mesmo assim eles estavam orando e louvando ao Senhor. Os irmãos sabem o que vai acontecer, as cadeias vão se romper, porque quem anda na verdade, quem tem gratidão, quem não vive murmurando, reclamando da vida, atrai para si as bênçãos de Deus, atrai para si o olhar de Deus, atrai para si a misericórdia de Deus. Sabe, uma pessoa que vive reclamando, quando você a vê no caminho, o que você faz? A gente desvia do reclamão, mas a gente quer ser reclamão diante de Deus. O que você acha que Deus vai fazer contigo? Agora, quando você tem gratidão, louvor no coração, mesmo em meio a situações terríveis como essa, você está atraindo o favor de Deus. Você está atraindo a misericórdia de Deus para a sua vida. A verdade, querido, ninguém vai salvar-se sem a verdade. Aleluia. Olha, muitos dizem, que nós já vimos isso antes, que todos os caminhos levam a Deus, mas nós já vimos qual é a verdade. Qual é a verdade? Que apenas Jesus leva a Deus. Esse é o único caminho. Esse é o primeiro paralelo. O segundo paralelo que eu quero fazer aqui é: muitos dizem que se você for uma boa pessoa e fizer o bem a todos, isso com certeza te levará à salvação, a uma vida melhor. O mundo hoje tem pensado assim e dito assim: não, cara, você é uma pessoa boa. Quantas pessoas boas nós conhecemos? De fato, não estou falando de verdade, pessoas boas mesmo, que faz o bem e tudo mais. Eu já ouvi, inclusive, alguém dizer: não é possível que essa pessoa ainda vai padecer no inferno, sendo uma pessoa tão boa como ela. Eu já ouvi pessoas dizerem isso. Mas sabe qual é a verdade, queridos? É que se elas não entregarem a sua vida a Jesus, a bondade delas não será suficiente. No livro de Lucas, capítulo 18, versículo 19, abre aí a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 19. Quando Jesus está respondendo a um jovem rico, o jovem rico começa a chamar Jesus de bom. E por isso eu estou dizendo aos irmãos que o negócio de Deus com o irmão Márcio, que testemunhou agora há pouco, é entre ele e Deus. Porque Deus vai usar quem Ele quiser. Ele vai falar com ele através de qualquer situação. Pela graça, misericórdia, ele ouviu Deus através de algo que eu disse. Mas o negócio nosso é entre nós e Deus. Não coloque nenhum homem, nenhuma pessoa entre você e Deus. Respeite, admire, caminhe junto, mas nós todos somos falíveis. Mas Deus não é. Aí Jesus responde ao jovem rico dizendo: o que é que ele diz no versículo 19? Alguém pode ler bem alto? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ô Ive, calma Ive. Quem respondeu ao jovem? Jesus respondeu. E Jesus questiona o jovem como? Jesus nem está aceitando. Porque Jesus vai dizer quem é bom. Ninguém é bom senão um, que é Deus. Senão um. Não há bondade na terra. Queridos, eu ouço do meu discipulador isso. Ele diz às vezes a mim: eu amo a Jesus, leio a Bíblia todo dia, oro todo dia,
mas não faço nada de graça a ninguém. Como é que você acredita que uma promoção é bondade de uma loja? Não, duvide. Duvide de todas as promoções. Anote todos os preços antes. Não acredite, porque não há bondade na face da terra. A única bondade que existe é a bondade de Deus. E se alguém não anda em Deus, e não está no caminho, e não está na verdade, não haverá bondade dele para ninguém. A bondade vem de Deus. O que ele diz mais ainda, no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, o que ele diz? Romanos 3, 23 diz o quê? Pois todos pecaram e carecem, precisam da glória de Deus. Eu acho que eu vou precisar de outro microfone aqui, que esse aqui está... Todos pecaram, queridos, e precisam da glória de Deus. Bondade, querido, não vai salvar ninguém. Você pode fazer a bondade que você quiser. Você pode... Paulo dizendo aos Coríntios, no capítulo 13, toda a bondade do mundo, sem amor, e quem é o amor? Jesus. Toda a bondade do mundo sem o amor é como o sino que retine. Ainda que você queimasse o seu corpo, sem amor, não seria nada. A verdade é João 3,16. O que é que diz João 3,16? É bondade que salva ou é Jesus? Quem salva, é bondade ou é Jesus? Então não se engane, queridos. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o filho dele morrer pelo um miserável como eu, queridos. Como a gente vai entender esse amor, irmão Marco? Não dá para entender. A gente só pode aceitar. Então, se eu fizer alguma coisa, não significa nada. Não, significa muita coisa, mas não vai te salvar. Toda a bondade que você fizer a alguém. Sabe, a hora que você fechar a rua para atravessar uma velhinha na frente do seu carro, você faz isso? Fecha a rua, porque os cabos não param não. Tem que ser os Uber mesmo para ajudar. Ah, isso não significa nada. Significa, mas isso não vai te dar salvação. Não se engane, queridos. O mundo quer nos enganar, mas a verdade é a única coisa que poderá nos levar a Deus. Amém? Nenhuma outra coisa pode nos levar a Deus. Olha, muitos dizem que se você fizer um voto ou uma campanha, com orações e jejuns, e é claro, com uma oferta em dinheiro, uma oferta sacrificial, às vezes é a idade de Noé, porque a idade de Jesus está pouca, eles não querem, não. A idade de Jesus é só 33, eles querem assim, tipo, né, Matusalém, 900 e não sei quantos anos. Eles dizem que se você fizer tudo isso, você vai alcançar o favor de Deus. Então vem cá, irmão, vamos fazer uma campanha. Olha, 7 semanas que você vai fazer, aí você tem que vir, olha, você vai levar esse envelope, você vai colocar aí a sua fé, a chave do carro, da casa, ou uma quantidade em dinheiro, põe o teu salário todinho. Aí você vai alcançar a bondade e a misericórdia de Deus. Qual é a verdade? João 14, 21.
Pensei que eu ia acabar antes das 8, não vou acabar não, irmãos. João 14, 21, o que é que ele diz aí? Os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei nele. Aquele que... Ele vai se manifestar àqueles que o amam. Ele vai se manifestar àqueles que guardam os seus mandamentos. Então, meu amigo, você pode fazer a campanha que você quiser, e eu vou entrar nesse ponto aí mais adiante, para te explicar que você ser próspero, abençoado às vistas dos homens, não significa que você alcançou o favor de Deus. Não. É outra coisa um pouco mais profunda. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Versículo 5. Quem achou, diga eu. Oh, glória a Deus. O povo crente é bom assim. 2:5, Efésios 2:5. Diz assim, ó: e estando nós mortos em nossos delitos. Não, mas delitos, eu? Não, eu não. Os crentes de hoje acham íntimo de Deus. São, como é que diz? Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois, não é mérito nosso. Então não é o fato de eu fazer uma campanha, porque a Bíblia me diz, lá já no Antigo Testamento, quando Saul tentou sacrificar, Deus disse que é melhor obedecer do que sacrificar. Aí, Márcio, o camarada está numa vida miserável. O que é que ele faz? Ele não corrige o caráter dele, ele faz uma campanha. Eu acho que eu preciso ir numa igreja fazer uma campanha. Vou orar. Aí ele passa 7 semanas orando. Mentiroso como era na primeira semana, continua sendo mentiroso na 7ª. E quer o favor de Deus. Querido, não te engana. Não te engana. Você não pode ir a Deus se não for através da verdade. O versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, querido, não se ensoberbeça na presença do Senhor. Clame a Ele: Senhor, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Alguns irmãos não vieram, eu não sei por que eles não vieram, mas não estarmos aqui não nos torna melhor do que eles. Nós vamos orar e: Senhor, tem misericórdia de nós. Obrigado, Deus, o Senhor me permitiu vir, nós vencemos sabe lá o que hoje. Você não sabe, nas regiões celestiais, os principados e potestades que foram derrotados hoje, para você chegar aqui. Para o irmão Marco e a sua esposa chegar aqui hoje, principados e potestades são derrotados. E nós temos que dar graças a Deus, porque isso é a graça, é a misericórdia de Deus, sendo manifesta em nossas vidas. Não é as obras dos homens que movem o coração de Deus a nosso favor. É a obra redentora de Jesus em nossas vidas. Levar as pessoas a buscarem a mão de Deus em vez de sua face é privar as pessoas da verdadeira bondade de Deus. Propor campanhas sem tratar do caráter das pessoas é assassinar gerações. Nós temos um pacto aqui nessa congregação. A campanha que nós vamos levar sempre a cabo
é a campanha da intimidade, da verdade, da comunhão com Deus, do andar em retidão com Ele, de buscar a cada dia corrigir a nossa personalidade, o nosso caráter, o nosso eu, que já não é muita coisa fácil, não. Já é muito difícil. Mas campanhas, anda em retidão. Quem está lendo a Bíblia sabe, as bênçãos provenientes da obediência. Está tudo lá. Qual é a campanha que eu tenho que fazer? A campanha da obediência. Só que a campanha da obediência não arrasta multidões. Não põe dinheiro no caixa da igreja. Mas leva uma multidão para o céu. E isso é o que vale. Não é as outras coisas. Muitos pensam que porque receberam alguma bênção, milagre, estão salvos. Mentira de novo, querido. Você receber bênção, receber milagre, não é sinônimo de salvação. Como assim, pastor? A pessoa foi no culto lá e foi curada, ela estava doente na cadeira de roda e levantou, foi curada por Jesus. Ela é salva ou não é? Porque ela foi curada. E agora? O que é que eu faço? O camarada era doente, surdo, não ouvia ninguém. Foi no culto, passou a ouvir. Ele é salvo ou não é? Ah, tem si, é? Eu pensei que não tinha si, não. Eu pensei que era automático. O cara recebeu um milagre e foi salvo. Abre a tua Bíblia aí comigo no livro de Lucas, capítulo 17. Porque eu não posso dizer uma coisa, querido, sem a palavra que está dizendo. Se a palavra dissesse que a pessoa estava salva, porque recebeu uma bênção, porque fez uma campanha e foi abençoada, então eu repetiria isso livremente. Mas a palavra não me diz isso. Pelo contrário. Capítulo 17, quem achou, diga amém. Amém. Capítulo 17, o versículo 11 ao 19, eu creio que os irmãos conhecem a história. Fala da cura cura de 10 leprosos. A cura de quem? 10. Quantos foram curados? 10. Quantos foram salvos? Mas não foi 10 curados? O cara acha, Márcio, que hoje porque ele foi abençoado, ele comprou uma casa nova, foi Deus que abençoou ele. Meu amigo, o capeta também dá, sabia disso? Está cheio de endemoniado aí, prosperando. E você acha que ele está salvo porque ele está prosperando? Salvação, querido, é mediante a um coração quebrantado, arrependido e convertido ao Senhor Jesus. Se não houver isso, não há salvação. Não adianta mentir, não adianta enrolar, não adianta pintar de ouro, não adianta fazer nada. A verdade é uma. E ninguém vai ao Pai senão pela verdade. Quando Jesus diz que ninguém vem ao Pai senão por mim, Ele está dizendo ninguém vem ao Pai senão pela verdade. Não adianta enganar. Nós precisamos dizer a verdade. Porque aí eles foram curados. E então Jesus diz para eles irem aos sacerdotes. Eles vão, se mostram aos sacerdotes, só que apenas um volta para Jesus. E no versículo 19 vem a sentença. Jesus disse: levanta-te e vai, a tua fé... Então eu preciso me voltar para Jesus para ser salvo. Eu ter sido abençoado, ter recebido alguma coisa, não é sinônimo de salvação. Não é sinônimo de favor de Deus para a vida eterna. Nós temos preocupado com isso esses dias, inclusive eu tenho pedido aos irmãos, orem pelos não crentes para que eles convertam. Ore para que eles quebrantem o coração deles e se voltem para o Senhor. Não tem coisa mais linda do mundo, queridos, do que um coração quebrantado diante do Senhor.
Sabe por quê? Quando a pessoa tem um coração quebrantado, ela vai enxergar quem ela é de fato e de verdade. E na hora que ela enxergar quem ela é de fato e de verdade, ela vai sentir uma vergonha tão grande, ela vai sentir um arrependimento tão grande, que não tem pastor, não tem ninguém que impeça ela de dobrar o joelho diante do Senhor e dizer: Senhor, eu me arrependo. Tem compaixão, tem misericórdia de mim. E isso vai levar ela para a vida eterna. Se ela não encontrar isso, se ela não tiver um coração quebrantado, ela vai: tá tudo bem. Que isso, rapaz, eu sou íntimo de Deus. Eu tenho tudo. Tenho comida na minha mesa, tenho dinheiro na conta bancária, tenho saúde, tenho isso, tenho aquilo. E ela não se volta para Deus. E aí está a perdição dela. Quando o homem realmente encontra com Deus, capítulo 19 de Lucas, o versículo 1 a 10 fala de um homem chamado Zaqueu. Aí mesmo no livro de Lucas, só 2 capítulos à frente, o 19. Zaqueu, quando encontra com Jesus, queridos, ele compreende a miséria de homem que ele era, e ele se arrepende do que ele fez, ele se propõe agora: Senhor, se eu roubei alguém, se eu fiz alguma coisa errada, eu vou restituir, eu vou me corrigir. Sabe por que Zaqueu fez isso? Porque ele viu a preciosidade da eternidade. E ele viu que ele não poderia trocar nada deste mundo por sua eternidade. Ele viu que ele precisava disso. Jesus disse, queridos, que ele também é a vida. E eu já disse que ele disse isso porque diante do Senhor não há morte. Então ninguém é em estado de morto diante de Deus. Você precisa de ter vida em você. Quando Jesus começou a mostrar a verdade para as pessoas que comeram dos pães e dos peixes, quando Jesus começou a mostrar a verdade para as pessoas que foram curadas das suas patologias, eu pensava que eu tinha escrito aqui, mas eu não escrevi, mas é João capítulo 6, Evangelho, nós vamos voltar aí para João. João capítulo 6, versículo 60. Quando Jesus começa a descrever algumas coisas da verdade, olha o que aconteceu. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E, infelizmente, a onda de pastores coach, a onda de pastores massageadores de ego, tem tido medo de pregar a verdade, porque a verdade vai fazer um culto ser como esse aqui, com poucas pessoas, porque as pessoas não querem ouvir a verdade, porque a verdade é dura. E quando o próprio Jesus disse a verdade, as pessoas acharam duro. O Jonathan, elas disseram: mas sabendo Jesus por si mesmo, que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subindo para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, mas as palavras que eu vos digo, tenho dito, são Espírito e são vida.
contudo, há descrentes entre vós. Sabe por quê, queridos? Porque é mais fácil obedecer à carne. Porque é mais fácil eu satisfazer a vontade da carne. Porque a carne vai me convencer que não tem nada não. Mentirinha branca. Faz mal a ninguém. Você não está prejudicando ninguém. Não, você está simplesmente indo para o inferno. Você. Mas você é convencido muitas vezes. Pois Jesus sabia desde o princípio que eram os que criam, quem eram os que criam e o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, versículo 66, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Eles deixaram Jesus e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Para quem iremos? Jesus começa dizendo no 14:6 que ninguém vai a Ele, ninguém vem ao Pai, ninguém vem a mim, senão pelo caminho, que sou eu, senão pela verdade, que sou eu. Você entrou no caminho, começou a mentir, você saiu do caminho. Entrou no caminho, começou a enganar, você saiu do caminho. Esforce-se para permanecer no caminho. Ande na verdade. E sabe de uma coisa? Quando a verdade vem, muitos vão abandonar Jesus. Mas aqueles que sabem, que reconheceram, que viram que só Ele tem as palavras de vida eterna, vão permanecer nele. Não tenha medo de falar para os seus familiares a verdade. Não tenha medo. Fale a verdade. Quem salva? Jesus. Quem corrige o homem? Jesus. Quem conserta o homem? Jesus. Quem quebranta é Jesus. Nós não sabemos explicar, Márcio, como pessoas como eu e você podemos hoje estar caminhando na fé. Como? É só Jesus, cara. Não tinha nada em nós. Mas Jesus, que é tudo em todos, que sabe o que é necessário, opera em nós, faz a obra em nós, e o que funcionou para nós vai funcionar para todos. Aqueles em quem a verdade não funcionar, não se preocupe, Jesus sabia quem era que ia crer. Se a verdade não funcionou, é porque as pessoas não iam crer. Se a verdade funcionar, é porque ele já estava preparado para receber a verdade. Simples assim. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você pode ficar de pé comigo? Pensando nesse texto. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se tiver o play aí, pode pôr. O que eu quero, querido? Eu não sei como é que você tem recebido o Evangelho. Eu sou grato a Deus porque eu recebi de uma maneira muito forte e com verdade. Ninguém tentou ocultar que eu era uma pessoa má. Não, eu enxerguei que eu era mau. Eu enxerguei que eu precisava desesperadamente de Jesus. Só que hoje nós temos gerações se perdendo, andando em caminhos de morte, achando que estão indo para a vida. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia da minha alma e da sua alma. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nossas famílias. Sabe, Danilo, quanta cegueira, Danilo. A vida está toda destruída e as pessoas não estão vendo. Mas são pessoas que nós amamos
são pessoas que nós queremos bem. Então nós vamos orar. Primeiro por nós, Senhor, tem misericórdia de nós. E também tem misericórdia daquele que está à nossa volta. Enquanto nós ouvimos essa canção, eu quero que você ore, que você medite, que você pense, em nome de Jesus. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim, Senhor, Tu és. Oh Senhor, como nós precisamos de Ti, meu Pai. Porque caminhos de morte, Deus, se propõe todos os dias diante de nós. Se me amais verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Oh Senhor, toma os nossos corações, meu Pai. Ele vos dará o consolador. Toma nossos corações, Senhor. O Espírito da verdade, o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Oh, aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me Sim, amar, Senhor. será amado por meu Pai. Eu Sim, meu Deus. também o amarei e me manifestarei a Ele. Pai, nós queremos reconhecer nessa noite, diante do Senhor, ó Deus, a nossa afabilidade, a nossa fraqueza. Nós queremos clamar ao Senhor, Pai, que derrame sobre nós uma porção do Teu Espírito, ó Deus, para que possamos tomar a Tua verdade. Senhor, nós sabemos, vai doer, vai mexer com a nossa estrutura, Deus, mas sem a verdade nós sabemos que não há vida, Pai. Sem a verdade sabemos que não poderemos ver a face do Senhor, e isso é terrível demais para nós. Eu te peço, Pai, nessa noite, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, pela vida da Tua igreja, que o Senhor opere em nós, segundo a Tua vontade, Pai, fazendo-nos entender que Tu és o caminho, a verdade e a vida, e que não podemos ter salvação além de Ti, Pai. Fora de Ti não há salvação. Opera em nós, opera em nossas casas, em nossas famílias, opera na vida daqueles por quem passarmos durante o dia, que sejamos verdadeiramente, Pai, usados pelo Senhor como proclamadores da verdade. Aguça os nossos sentidos, a nossa mente, o nosso entendimento, para saber quando estejamos diante da verdade ou diante da mentira, Pai. Não nos deixe ser enganados. É a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus, Ele merece.
Obrigado, Jesus. Obrigado por tua bondade, Pai. Obrigado por tua misericórdia, Pai. Pai, eu quero abençoar a tua igreja com a graça, com a comunhão do Espírito Santo. Pai, aquele que nos conduz em toda a verdade. Que cada dia de nossas vidas, Pai, sejamos ensinados por Ele. Que os nossos olhos sejam abertos e jamais sejamos enganados. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Terça-feira estamos aqui às 19h30. Abençoa a viagem dos irmãos amanhã, Danilo, Márcio. O Senhor acompanhe vocês em nome de Jesus. Dê um abraço forte no seu irmão e diga para ele: olha, a verdade vai doer, mas é melhor porque ela te levará para a vida. Aleluia.